E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta depois do nosso vídeo de celebração do vídeo número 50. Se vocês não viram o vídeo passado celebrando os primeiros 50 vídeos, está passando o link aqui em cima de mim, no card. Tem um link na descrição também, se vocês quiserem ver. Mas vamos seguir caminho, vamos seguir jornada, porque a matemática continua tendo muita coisa interessante, bonita, divertida, útil para se falar. E esse é o nosso objetivo e vamos tentar chegar no vídeo número 100, se não for ousadia demais da minha parte. E nessa semana a gente teve o feriado de Páscoa acontecendo, um dos feriados mais celebrados mundialmente. E a minha ideia seria fazer um vídeo que tivesse relação com isso. Eu tinha algumas possibilidades, eu pensei em falar sobre sequências de coelhos e Fibonacci, cheguei a pensar em algumas coisas envolvendo chocolate, mas eu lembrei de uma passagem que talvez seja mais legal, é falar para vocês sobre uma passagem do meu livro favorito, O Homem que Calculava, onde tá tendo a história narrada e aí tem uma pausa na narrativa, onde é narrada a lenda do jogo de xadrez, da criação de onde surgiu o jogo de xadrez. É uma lenda interessante, é uma lenda que tem matemática envolvida, tem indiretamente algumas coisas que lembram Páscoa, e eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? E vamos contar essa história baseado no feriado que acabou de passar, teve a minha motivação, porque essa história ela envolve o sacrifício de um filho pelo povo, ela envolve multiplicações, ela envolve lições de humildade. O personagem principal dessa história é Lahur Sessa, sobre a lenda do jogo de xadrez. A história começa na província de Taligana, onde tinha um príncipe que era muito bondoso, ele tentava muito ser um bom governante para o povo dele, esse detalhe é muito importante para a história, chamado Yadava. Ele sempre quis o progresso do povo, o progresso da nação dele, ele queria que o povo dele tivesse feliz, que tivesse boa estrutura, boa alimentação, Realmente ele era um ótimo governante. Apesar dele ser um bom governante pro povo dele, povos vizinhos invejavam e queriam ir lá e guerrear e tomar as terras dele. Teve uma guerra na qual ele, sendo um governante que, além de tudo, era um bom estrategista militar, conseguiu, em uma única batalha, eliminar toda essa guerra que teve de uma nação vizinha que atacou. No entanto, teve um preço alto que ele pagou por isso. O filho único dele morreu nessa batalha. E aí ele ficou totalmente destruído, triste, vivia deprimido, mas ainda assim ele ainda era um bom governante, ele ainda trabalhava pelo povo dele. Mas acabava o horário que ele atendia os súditos, ele se trancava no quarto e ficava simplesmente amargurado. Isso ia consumindo ele, essa coisa ia fazendo mal, e o rei começava a ficar cada vez mais deprimido, cada vez mais triste, cada vez trabalhando menos pelo povo dele. E um dia, um cidadão comum chamado Lahur Sessa chega e pede uma audiência com o rei. Esse rapaz, ele vinha de uma aldeia que era 30 dias de marcha do local onde ficava o palácio. O vizir chegava, tá, beleza, tem um Zé Ninguém querendo falar com o rei. E aí? Pô, mas o cara marchou 30 dias pra vir até aqui. E aí, a gente vai deixar? Não vai deixar? E aí, um dia, o rei, por ser um bom governante, decide atender. Ele fala, não, tudo bem, ele veio até aqui. E eis que Lahur consegue uma audiência com o rei. E ele chega, humildemente, e fala, senhor rei, eu sei que você é um bom governante, eu aprecio muito isso e vejo que você faz muito bem pelo povo. E acho que é momento de eu, como alguém do povo, tentar fazer bem de volta para você. E sabendo da sua situação, sabendo da sua tristeza, da sua depressão, da sua amargura, eu criei um jogo. E esse jogo poderia te distrair, pelo menos que por alguns dias, e te fazer algum bem, para você pensar em alguma outra coisa além de amargura e saudade. Esse jogo é o jogo de xadrez, e ele mostra o jogo de xadrez pro rei Yadava, que a princípio fica muito em choque, porque xadrez é basicamente um jogo de guerra, e o rei estava deprimido por guerra, e ele vai lá e, todo humilde, embora corajoso, fala, então, eu criei um jogo de guerra para você parar de pensar na guerra. E eis que temos o jogo de xadrez. O jogo de xadrez, imagino que uma boa parte de vocês que estão vendo meu vídeo agora já conhece, mas é uma versão antiga. O jogo de xadrez ele foi evoluindo com o tempo, com novas regras, com algumas mudanças. Desde o começo existiam algumas coisas que continuavam sendo iguais eram hoje, como por exemplo o fato de terem 64 casas num tabuleiro quadrado, 8 por 8, com cores alternando. Esse tabuleiro ele tinha 16 peças de cada cor, 16 brancas, 16 pretas, que ela representava exércitos, e cada exército ele tinha 8 peças de infantaria, que hoje em dia são os peões, tá aqui desenhado, 8 peões.
tinha também 2 elefantes de guerra, que nas versões modernas são o que a gente chama de torres. A movimentação das torres era diferente na época. Eles só moviam 2 casas, horizontal e vertical. 2 peças que eram as cavalarias, que hoje em dia viraram os cavalos. Essa é razoavelmente parecida com a de hoje em dia. 2 vizires, que são o que hoje, na versão moderna, são os bispos, que também tem a movimentação diferente. Eles só moviam 2 casas nas diagonais. E uma rainha, que hoje em dia é conhecida como rainha, também tinha uma movimentação diferente, ela podia andar 2 casas em qualquer direção, não todas as casas que quiser, isso era uma diferença do jogo antigo para o moderno. E o rei, que hoje em dia também é conhecido como rei, e esse tem a movimentação tradicional de uma peça para cada lado. Eram 16 peças de um lado do tabuleiro, 16 peças do outro lado do tabuleiro. Apesar de as regras terem mudado, você antigamente não tinha rock, você não tinha promoção de peão, o jogo ele tinha um objetivo que é igual ao objetivo de hoje em dia. Você tem que capturar o rei do adversário antes que ele capture o seu. E cada peça tem uma movimentação específica. Cada unidade de guerra se move de um jeito diferente, tem uma função diferente dentro do tabuleiro. Isso se mantém, isso é até hoje. Imagino que em versões mais modernas, se tiverem adaptações das regras, vai continuar valendo sempre. E aí, Lahur Sessa chega pro rei Adav e ensina as regras para ele. Mostra o tabuleiro, tira as peças, posiciona, explica como funciona cada movimentação, como deveria ser o jogo, e o rei começa a aprender a jogar xadrez. O rei aprende muito rápido, ele era um rei inteligente, ele era um rei curioso, e ele gostava de jogos também. Então isso fez com que ele aprendesse rápido as regras e as estratégias básicas. O rei, em alguma passagem dessa história, ele até discute algumas coisas. Por exemplo, poxa, o rei é a coisa mais poderosa do reino. Por que a rainha é mais poderosa que o rei? Por que ela é uma peça que se move mais e tem mais ações? E a ideia básica é que a rainha, nos jogos de xadrez, ela não representa a esposa do rei. A rainha representa o poder do povo. E o povo é mais poderoso que o próprio rei. E aí a Dava fica todo orgulhoso. Puxa, é verdade, realmente eu não sou nada sem meu povo, o povo que tem o poder de verdade. E algumas discussões filosóficas acontecem enquanto ele está aprendendo as regras. Como, por exemplo, o fato de que o rei, independentemente das outras peças, ele não tem poder praticamente nenhum. Ele simplesmente se move uma única casa e a partir do momento que ele está do lado de alguém, ele está fragilizado. Ele precisa do apoio das outras peças para poder ter função. Assim como o rei precisa de apoio para poder ter função dentro de um reino, dentro de uma guerra que seja. Ele, em algum tempo, começava já a jogar com os outros vizires, com os outros sábios do reino, e o rei Adava ganhava de praticamente todos, praticamente o tempo todo, e tinha várias partidas no palácio dele, mas tinha Lahur Sessa, que é quem criou o jogo, que o rei não conseguia ganhar. Lahur, que vinha de tempos em tempos visitar o rei algumas vezes para explicar, dar ideias de estratégia, chega em algum momento e ele joga com o rei, e em um momento tem uma partida em específico que o rei nota que se ele sacrificasse um dos vizires dele, um dos bispos, ele poderia ganhar aquela primeira partida dele com o criador do jogo. E o rei meio que trava, ele não quer sacrificar aquela peça e ele não tem muita certeza do porquê. E Lahur comenta com ele, fala, poxa, olha, você deve ter notado que se você sacrificar essa peça, você consegue ganhar a guerra. E o rei trava e ele fica meio olhando assim pro nada e fala, puxa, igual aconteceu com meu filho, né? E nesse momento o rei tem uma epifania de que às vezes o sacrifício de uma peça é importante para você conseguir ganhar uma guerra e salvar o seu povo. E ele nesse momento tem uma epifania e para de amargurar a morte do filho dele, que é quando ele nota o tanto que ele ama o povo dele, que o filho dele na verdade não foi uma perda, ele foi um sacrifício necessário para conseguir fazer bem para o povo dele como um todo. E ele, como bom governante, colocou o povo inteiro como prioridade acima do próprio filho dele. E nesse momento o rei volta a sorrir, meio que se cura da depressão, da amargura dele graças a esse jogo e graças às discussões com Lahur. E ele, pela primeira vez se sentindo melhor, pede para Lahur e fala, puxa, olha, você curou a minha depressão, você curou a minha tristeza, você tirou essa amargura de dentro de mim. Nomeia qualquer recompensa que você queira e eu vou te dar uma recompensa em torno disso. E Lahur é humilde, ele fala, não, você é um governante muito bom para o povo e eu, como parte do povo, quero fazer bem para você. O seu sorriso, a sua leveza de espírito é a própria recompensa para mim. E o rei insiste, fala, não, larga a mão de ser besta. Eu quero realmente te compensar. Você fez um bem para mim que não tem como. E eu tenho recursos, eu quero te dar recompensas. E o rei insiste com isso. Ele fala, olha, nomeia o que você quer. Você quer um saco de ouro? Você quer um baú de joias?
Você quer governar algum condado? Tudo que tá, eu consigo. Nomeia o que você quer. E aí Lahur fica todo lisonjeado, ele acredita até que seria uma arrogância dizer não pro rei a essa altura. Fala, beleza, então, sei lá, me paga em trigo. E o rei tira sarro, assim, de tipo, você bebeu Varex, mano? Você não pode, o Varex não foi inventado ainda. Como assim? Você vai querer pagamento em trigo? É uma coisa insignificante. E Lahur fala, não, beleza, pega esse tabuleiro de xadrez, faz assim, põe um grão de trigo na primeira casinha do tabuleiro, põe 2 na segunda casinha, põe 4 na terceira casa, depois você põe 8 na próxima, e vai dobrando. Quando acabar o tabuleiro, tá pago. O rei tira sarro dele e fala, olha, tá, beleza, você não tem apreço por bens materiais, você não tem apreço pela minha oferta, beleza, eu vou mandar a galera calcular quanto trigo tem que te dar e depois tá sossegado. E o rei faz isso, ele passa pros calculistas dele e fala, calculei quanto dá, depois a gente paga ele. Imagina que você, os 2 barris de trigo, porque os grãos de trigo eles são muito pequenos. E eventualmente os calculistas chegam, o rei Yadava tá lá jogando xadrez com um dos vizires dele. Os calculistas falam, então rei, sabe o tanto de trigo que você se comprometeu na frente de todo mundo de dar pro cara? A gente fez as contas e viu quanto vai dar. Aí o rei falou, beleza, quanto? Então, imagina que a gente conquista toda a Índia, e aí a gente usa toda a Índia para empilhar trigo. Dá mais ou menos uma montanha que é 200 vezes a altura do Himalaia. E o rei se vê pela primeira vez na vida encurralado, porque ele fez uma promessa que ele não podia cumprir. E o rei fica, não, mas tá, beleza, se a gente plantasse, quanto tempo levaria? Mais ou menos aí, estimando assim por baixo, uns 2.000 séculos, com tanto que a gente tem de terra fértil no reino inteiro. E o rei fica encurralado, ele fica desesperado, do tipo, puxa vida, naquele reino, naquela época, a palavra de um governante valia muito. E ele se viu encurralado, que ele não poderia cumprir uma promessa. Ele fez a promessa na frente de outras pessoas. Ele não tinha como voltar atrás. E ele pede uma audiência com Lahur para ver o que ele pode fazer a respeito. E chega essa última audiência entre o rei e Lahur. E o rei vai começar a falar e Lahur já interrompe. Ele fala, olha, já sei o que aconteceu, já tenho noção do que deve estar acontecendo, abro mão da minha recompensa, porque eu reconheço o tanto que você luta pelo nosso povo e o tanto que você quer bem pelo povo. E eu também quero isso, eu também quero um povo que progrida junto, eu quero ter um reino bom. E então eu abro mão da promessa que você me fez. Fica tranquilo, não precisa me pagar nada. Realmente a minha felicidade era simplesmente ver um reino progredindo. E o rei, nesse momento, fala, puxa, que nobre da sua parte, porque realmente minha maior preocupação não era não cumprir minha promessa, minha maior preocupação era colocar o meu povo em um problema por uma decisão ruim minha. E ele chama Lahur para que se torne parte da corte dele, como um dos vizires, um dos conselheiros do reino. E diz a história que o reino progrediu muito, ainda mais com a ajuda de Lahur auxiliando o rei. E foi uma era de muito progresso e felicidade pro povo todo. Tem uma frase que Lahur diz pro rei, logo antes de aceitar a oferta de se tornar um dos vizires dele, que é essa aqui que eu decidi cotar. Meditai, ó reis, sobre a grande verdade que os brahmanes prudentes tantas vezes repetem. Os homens mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, mas também com a falsa modéstia dos ambiciosos. Que tipo de lições a gente pode tirar dessa história? Já que essas histórias, elas têm geralmente alguma lição de moral no fundo. E que tipo de lições a gente pode aprender dessa? Tem algumas que são bem óbvias, mas primeira coisa, lembrem que eu sou matemático primeiro e filósofo de bar depois. Então, as lições de moral de humildade é importante da parte do rei, o rapaz que fingiu ser humilde para depois tentar pegar uma recompensa maior, foi esperto. Eu vou pular essa parte e vou para a parte de matemática, que é onde eu realmente manjo. A lição matemática que a gente tira disso é que se você multiplicar números, eles crescem muito rápido. Se é grão de trigo é sem brincadeira, um troço desse tamanho. E é por grão, não é por ramo. E aí você pega cada grãozinho assim desse tamanho e fala, não, beleza, põe um aqui, 2 aqui, depois 4, depois 8. E aí o tabuleirozinho, 64 casas, o rei imagina lá, beleza, uns 2 barris de trigo eu pago ele. E esses números multiplicando, eles crescem imbecilmente rápido. É o que às vezes a galera cai em problemas com cartão de crédito por causa de juros compostos. Juros compostos são multiplicação em cima de multiplicação, e as coisas vão crescendo numa velocidade alarmante. Olha só, apareceu o Luke. Luke, você está pensativo? Por que você está pensativo hoje? O que você está pensando? Quantos grãos de trigo, na verdade, a gente tinha? E, peraí, você fez outra pergunta também. Como que alguém calcula um número tão grande sem calculadoras? Sabe? Eu acho que esse seria um ótimo tema pro nosso próximo vídeo, você não acha? A gente pode pegar o nosso próximo vídeo e falar exatamente sobre isso, sobre esse
tanto de grãos de trigo. Se você for pegar 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, como que você calcula um troço desse? Em que número que você chega? E quão grande é esse número? O que isso representa? Eu acho que é um bom tema para o nosso próximo vídeo. Vamos encerrando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com uma história com semelhanças com Páscoa, mas não exatamente uma história de Páscoa. Mas é uma história interessante, uma história legal, é uma história que envolve multiplicações e lições de humildade. Então tem semelhanças com a Páscoa. E eu queria agradecer vocês por estarem comigo até agora. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem postar um comentário aí embaixo, que às vezes eu demoro, mas eu acabo respondendo. Nós temos também aqui, passando, ó, tá vendo aqui embaixo? Meu e-mail, meu Twitter, se vocês quiserem entrar em contato direto comigo. E eu acho que por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Vejo vocês na próxima. E aproveitem o chocolate que vocês ganharam aí na Páscoa. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.